Eu já fui chamada pela Receita Federal porque eu não paguei imposto de renda. E agora, nesse episódio, eu vou te explicar como foi que isso aconteceu, para que você nunca mais cometa esse erro. Fica nesse episódio até o final e compartilha, porque eu tenho certeza que em algum lugar do Brasil tem alguém cometendo esse mesmo erro e que se essa pessoa não souber o quanto antes, esse erro vai custar muito caro para ela, assim como custou para mim. Isso, pra dar medo na galera, que tem gente que só funciona com medo, né. É sempre assim, Sim. tipo, faltando 10 dias pra entrega, ainda, tipo, metade das pessoas não fizeram a declaração do imposto de renda. O que que acontece se a pessoa é obrigada a declarar e não declara? Tem multa. Tem multa de R$ 165, tem juros limitados até 20% do imposto devido e tem correção da Selic ainda. Então a Selic Eita! está no valor elevado, não pode deixar de declarar se está obrigado para não levar essa multa. Tirar uma dúvida, Mitch, já que você puxou esse assunto, não sou eu, tá? É um amigo meu. Mas assim, de repente, tem pessoas que nunca declararam, nunca, tá ligado? Às vezes recebe muito dinheiro, grana viva e tal, assim, nunca declarou. E aí, do nada, a pessoa tá ouvindo o programa e fala assim: e aí, mano, o que eu tenho que fazer? O que que essa pessoa faria? Tipo, a pessoa tem, vai, 35 anos de idade, nunca declarou, mas tá trabalhando e se sustentando. Mas é um amigo meu, tá bom? A Receita tem até 5 anos para te cobrar esses valores não declarados. Passou 5 anos, a dívida meio que caduca, sabe? Mas é assim, a Receita em qualquer momento pode te cobrar, tá? Para resolver, tem que retificar a declaração, ou seja, vou lá entregar a declaração passada, vou pagar a multa. Se tiver pagar imposto, vai pagar com juros e correções até o exato momento que você deixou de pagar. Então, ó, cheguei em 2023, algo de 6 anos atrás, mas cheguei para quero resolver essa pendência com a Receita, vai pagar juros e multa até o momento atual. Agora me tira uma dúvida, digamos que nesse caso do amigo do Yuri, né, não Amigo, é ele. deixa claro aqui. Se fosse você, você contaria alguma coisa sobre o seu passado? Você declararia? Porque tem muita gente que continua não declarando para não ser descoberto. Qual é o risco dessa pessoa que nunca declarou ser descoberta? Assim, a Receita, ela busca cruzar as informações sempre. Então, se ela de repente decidiu pegar quem não declarou as passadas, né? Ela vai bloquear seu CPF, você não vai conseguir fazer abertura bancária, né? Seu Pix vai travar. As suas ações, até na bolsa de valores, você não vai conseguir mexer no home broker, porque não vai conseguir negociar. Uma dúvida, a Receita pode descobrir tudo isso mesmo sem eu declarar nada? Tô lá quietinho, estava lá a Natália no seu lugar, veio a Receita incomodar. A Receita na Natália, a Natália fiar? Sim, com certeza. Inclusive, ela não vai nem notificar você, né? Antigamente ela até enviava cartas, né? Hoje você tem que acessar lá no ECAC, que é o que eu chamo de Google Drive da Receita. Eu tenho uma história sobre isso, porque eu fui pega pela Receita Federal já. Sério? Atenção, portais financeiros que adoram postar notícia da Natália, fiquem espertos que essa daqui vai ser o topo da notícia, Nossa, mano. isso aqui foi de uma ignorância da minha parte. Foi terrível. Foi muito difícil, porque eu nunca tinha devido na minha vida. Imagina alguém chamando você na polícia não, na Receita Federal. Chegou cartinha pra mim. Eu falei: "Mas o que foi que eu fiz?" Eu achei que era sabe aqueles trâmites de filme? Falei: "Nossa, estão me usando como bode expiatório, minha vida acabou". O que aconteceu, Natália? Muito bem, eu recebi um belo dia uma carta, vocês sabem, eu sou jornalista, É. certo? Sou de humanas. Sim. Não é uma desculpa, é um desconhecimento mesmo que eu tinha. Eu cometi cagadas como todo mundo. Então não foi tão recente. Foi bem antigo. Eu trabalhava na TV, Jockey. trabalhava na TV Pra Jockey. quem não sabe, a Natália se dá esse coice porque ela foi treinada lá, né. Gente, isso é um absurdo. Os cavalos são super fofos. Então eu trabalhava lá e era uma renda extra, porque eu era estagiária numa emissora, eu fazia eventos e aos finais de semana e segundas-feiras eu trabalhava pra cacete. Eu trabalhava de repórter na TV Jockey. Aí você apostava? Eu nunca apostei um realzinho do meu dinheiro, porque ele era muito suado pra mim, eu não podia correr o risco de perder aquele dinheiro, que era todo o dinheiro que eu tinha. Então, eu comecei a receber o dinheiro na minha conta. Então eu era estagiária no SBT, depois eu fui promovida no SBT, passei a ser, tipo, CLT lá, tal, e recebi essa grana da TV Jockey. E o dinheiro caía na minha conta, e eu não declarava imposto de renda. Até que um belo dia
2 anos depois que eu já tinha inclusive rompido meu contrato, que eu não estava Tá, mais mas você nunca trabalhando. tinha declarado imposto de renda ou você só não declarava o salário da TV Jockey? Eu não declarava imposto de renda, porque eu não ganhava o suficiente pra declarar. Ah. Eu achava. Ah, você errou o número! Sabia de nada disso, ninguém me contou, tipo, fiz 18 anos, eu trabalhava desde os 16, ninguém falou pra mim que tinha imposto de renda. E Ninguém falou aí? pra mim que eu tinha que declarar, eu não tinha nem renda. Pra mim eu, tipo, eu não tenho dinheiro, vou declarar o quê? O que Pô, aconteceu? Chegou alguém na sua casa? não, passou uns 3 anos, depois que eu já tinha saído inclusive da TV Jockey, chegou uma cartinha na minha casa, me chamando pra comparecer à Receita Federal. Aí eu suei toda, quando eu chego lá, tinha uma multa. Eu não me lembro agora, mas era muito dinheiro na época, algo perto de R$ 3.000, porque a TV estava declarando que estava me pagando. E ninguém nunca parou, tipo, nenhum contador da TV, ninguém que me contratava falou: "Então, Nath, a gente tá declarando". Se eu soubesse disso, eu tinha feito alguma coisa. Porque pra mim, eles estão me pagando, tá caindo na minha conta. Uhul. Não vou fazer mais nada a respeito. Eu não sabia que eu tinha que fazer algo a respeito com aquela informação, entendeu? Mano do céu. É, a Receita cruzou, tipo, você tem alguém te pagando e você não tá declarando. Então, eu não sei se eu fui multada porque eu não declarei, talvez, Sim, com certeza. ou se eu fui multada porque eu devia e não paguei. Até hoje eu não sei, eu só paguei, fiquei com tanto medo, falei: "Me fala quanto que é, Você pelo amor de você Deus". saiu algemada? Não, claro que não, eu fui lá e Ah, paguei. era pra dar um drama aqui. Não, eu fui lá, descobri quanto era, você paga, sei lá, acho que era no cartão de débito incluído, eu nem sei como foi que eu paguei, ou se foi em boleto. Eu acho que foi boleto, eu não me lembro, gente, faz muito tempo. Eu tinha, nessa época, eu devia ter uns 24 anos. Eu trabalhei no Jockey até os 21. Enfim, faz muito tempo, né, gente? Vamos lembrar que eu tenho 37, minha memória de ontem eu já não lembro, então de 20 anos atrás é muito menos. Mas foi muito assustador. E ali eu tirei uma lição, eu preciso declarar tudo aquilo que eu passo a ganhar e tenho que pagar o negócio do imposto. Porque a multa acabou, tipo, eu tinha juntado um monte de dinheiro, achei que eu estava abafando, estava naquela época eu estava com plano de comprar meu apartamento à vista. Então aquilo ali me atrasou pelo menos uns 8 meses do meu Que plano. louco. Foi terrível, gente, Ó, essa foi a minha e história. a notícia hoje à tarde nos tabloides, Natália é pega pela Receita Federal. Aí você entra, nossa, ela foi pega. Ai, em Priscas Eras, Natália, quando trabalhava na TV Jockey, lá onde eu afiava a ferradura. Né, inclusive quem me contratou sabe, porque eu pedi ajuda, eu falei: "Gente, e aí, como assim?". Depois disso eu fiquei muito mais atenta, tipo, o que que tem que declarar, quando tem que pagar, paga. Às vezes eu pago mais imposto só pra não ter que ser chamada na Receita nunca mais. Eu tenho pânico desse negócio. Natália, deixa eu ficar meu registro, meu protesto aqui. Eu adoro isso, né? O declaração de imposto de renda é tipo assim: eu sei o que você tem, tá bom? Mas fala aí o que você tem pra mim, vai, deixa eu ver se você vai falar a verdade. Ele é meio passivo-agressivo, Não assim, sabe é, aquela meu. pessoa assim: "Ai, eu duvido que você sabe o que você tem. Você não sabe". Aí você fala: "Eu sei sim". "Não sabe não. Quer Então, ver só?". então conta. Aí você fala, aí assim, tá errado. Mas o que tá errado? Faz o cálculo aí e descobre aí, campeão. Explica pra gente, se você for capaz, se a Receita sabe de tudo, se já é praticamente tudo, inclusive, quase automatizado, eu baixo lá o sistema do Leão, ele inclusive já traz preenchido pra mim do ano passado. E ele já tem meus dados, ele quer que eu fale pra ele, tipo, quase como uma sogra que pergunta: "Limpou mesmo?". Por que que a gente tem que declarar? Por que que não é automático? É um questionamento que a gente precisa fazer e cobrar também os políticos para fazer isso. O que a gente consegue entender pela essa opção que é pré-preenchida, que importa as informações que tem com a Receita, então tudo que você tem em salário vai parar nas informações com a Receita. Ela tem essas informações e ela importa para a declaração. Só que você percebe que não tem uma padronização disso ainda, porque os informes, inclusive os informes de rendimento para quem tem investimentos, você pega da Caixa Econômica e você fica assustado, você não entende muito bem aquele informe. Diferente de uma corretora de um banco, que as informações têm até o código do local do campo. Então, quando a Ah. Receita faz o cruzamento dessas informações, nem todas as informações vão parar nos campos. O das criptomoedas foram parar para a declaração. Claro, a exchange que entregou as informações, porém não tinha o custo de aquisição. Né? Até é difícil descobrir esse custo de aquisição dentro próprio das exchanges, o valor que você aplicou lá, se você não tem um controle financeiro, porque eles não colocam lá para você, você aplicou a partir desse valor. Não, é com a variação, o que complica um pouco mais. Será que no futuro teremos? Eu também gostaria muito, assim, já temos melancia sem semente, né? Então, eu acredito que no futuro isso possa acontecer sim, de a Receita cruzar as informações
E talvez falta tecnologia para ela fazer isso, ou qual é o custo disso também para o Estado fazer esse tipo de cruzar as informações, deixar tudo na declaração de imposto de renda e depois você fazer o Pix para ela, né? Se é a gente que trabalha, se é a gente que se esforça, se é a gente que se ferra, se sou eu que tenho que demitir o Yuri todo o programa, Pois é. Dá trabalho fazer isso, né? por que eu tenho que pagar imposto sobre o meu dinheiro? A Receita, por lei, determina tabelas, junto com o governo federal, né? Então, o presidente, todo o Ministério da Fazenda lá determinam essas tabelas de imposto de renda. Então, para os salários, se você ganha a partir de 1903, essas tabelas determinadas pela Receita, você começa a pagar imposto de renda. E isso é instituído por lei. Então, para cada tipo de recebimento, os autônomos têm a mesma tabela da CLT. Não muda, é a mesma. Agora vai fazer um ganho de capital. Você vai vender um terreno, tem uma alíquota diferente. Investimentos de renda fixa, tem a tabela regressiva, né? Então, tem uma diferença em cada tipo de recebimento. Claro, os impostos têm uma função de destinar para a população melhoras, para a saúde, para a educação. E por que é tão importante a mudança da tabela do imposto de renda, que não tem a correção da inflação de todos os anos, né? Primeiro, aumentou o salário mínimo, mas se eu não altero a tabela de imposto de renda, eu vou cada vez mais ter aquela sensação de entregar para o leão o meu dinheiro suado todos os meses. Pois é, e é muito mais sobre o que a gente recebe do que aquilo que a gente paga. Inclusive, se você não assistiu a série Os Caminhos do Dinheiro, assista para passar raiva. Mas assim, se você é hipertenso, hipertensa, cefaleia, qualquer tipo desse gonorreia, qualquer outro Meu tipo, Deus do céu. qualquer doença que você tenha, evite ver. Até porque o último episódio é sobre remédio. A gente pegou no cada episódio do Caminhos do Dinheiro, a gente falou sobre um produto específico, porque você não sabe, né, mas se você é mulher, se eu não me engano, dos 28 comprimidos da sua pílula anticoncepcional, eu não me lembro agora, mas é 30%. Então coloca aí que quase 10 comprimidos vão para o governo. Ou seja, você tá só não tá tá ali junto com o governo. Ele tá pagando, tá comendo a pílula junto com você. Que beleza. A nossa tributação, ela não é só sobre a renda, ela é também sobre produto, serviço e assim por diante. Tem imposto embutido em tudo quanto é canto. E eu só ouço falar que tá aumentando a tributação, não tem nada de diminuição, só aumento, aumento, aumento. Novas formas, Mas aí nova é isso, criatividade. eles estão tirando de um lugar que tiraram, né, agora tem essa isenção até 2 salários mínimos, mas estão botando em outro lugar, ou seja, é só tira daqui e coloca pra lá. No fim, o imposto não diminui e o serviço não melhora. Mas tudo isso pra dizer o seguinte, tem uma coisa que funciona, é o serviço de informação da Receita Federal. Cara, todo o serviço público poderia ter eficiência da Receita. Ele poderia ter essa eficiência com aqueles que mais sonegam, né, de preferência, porque tem gente sonegando alguns milhões e não estão E tá tudo bem. levando a mesma, bronca, ou digamos assim, ou pagando na mesma moeda que eu tive que pagar, enfim. Então é algo pra gente ficar sempre atento e dizer que sim, tem muita gente que tá pagando imposto que deveria estar pagando, e cadê essas pessoas pagando seus impostos que elas estão devendo há tanto tempo? Essa é a nossa grande pergunta aqui.